Estamos de volta então para a nossa aula de programação 2, na continuação do módulo de PHP. Eu sou a professora Inês Dutra. E hoje nessa aula a gente vai ver aspectos muito importantes da linguagem que estão em todas as outras linguagens de programação também, que são os comandos simples que você pode usar na linguagem, os comandos de loop para fazer iterações, as condicionais, que são if, then, else, switch, etc., e manipulação de arrays, que são muito importantes. Eu até agora tinha falado sobre estruturas de dados simples, né? Eu tinha falado sobre variáveis que contêm inteiros, contém tipo inteiro, contém tipo string, etc. Mas eu não tinha falado ainda de arrays que podem ser vetores. E eu vou falar disso hoje também, assim que eu terminar de falar sobre os comandos. Bem, os comandos simples, a gente já viu muitos deles. O primeiro deles que eu coloquei aí foi o echo. A gente já usou bastante isso nos exemplos anteriores. Vocês já fizeram os exemplos que eu dei na aula passada. Vocês já viram esse comando aí sendo usado bastante. As atribuições, que nós também já utilizamos bastante. A gente coloca uma variável do lado esquerdo, do sinal de igual, e uma expressão qualquer do lado direito. E fazendo atribuições de variáveis. Além disso, a gente usou também alguma coisa de incremento de variáveis. Nós não usamos decremento, mas seria equivalente. E existem dois outros tipos de comandos simples que a gente não usou ainda, mas que a gente vai ilustrar no decorrer do curso, que são o exit ou die, eles significam a mesma coisa na verdade, você pode usar o exit ou die, que são utilizados para terminar o programa, e chamadas de funções definidas pelo usuário. Então, você pode simplesmente fazer uma chamada, uma função, vai ser um comando bem simples que você vai usar no seu programa. Não é um comando estruturado, né? É só uma linha que você coloca no seu programa, que é um comando para fazer uma chamada de uma função. A gente vai falar sobre funções mais tarde. Nessa aula a gente vai terminar só em arrays e depois eu vou falar sobre funções definidas pelo usuário. Bem, então o primeiro comando estruturado que a gente vai ver são os condicionais, certo? Os comandos condicionais, eles são muito semelhantes em PHP, eles são muito semelhantes aos de qualquer linguagem. Então você tem normalmente um if, uma condição, tá certo? E um comando que você pode executar. Ou então um if, uma condição, um comando, else, outro comando. E você pode usar o if, else também com blocos de comandos, né? Com blocos de comandos, o PHP tem uma sintaxe bem parecida com C, onde você coloca o seu bloco de comandos entre chaves. Então, nesse exemplo que eu coloquei aí, para blocos de comandos, a gente utiliza as chaves, a gente coloca if, a condição, certo? E o bloco de comandos entre chaves. E no caso de você usar o else, é o bloco de comandos do if, quando a condição é verdadeira, vai ser executado, e o bloco de comandos do else, quando a condição do if é avaliada como falsa, tá certo? Então, esses blocos de comandos aí são avaliados, como em qualquer linguagem, se a condição for avaliada como verdadeira, o conjunto de comandos que está dentro do if vai ser executado. Se a condição for falsa, o conjunto de comandos que está no else vai ser executado. Existe uma outra forma de você escrever comando if-else em PHP, que é bastante compacto. Você não precisa ficar escrevendo e fazendo alinhamentos de if-else, if-else, if-else. Então, quando você quer fazer isso, você coloca a palavra else if. Então, eu coloquei um exemplo aqui, onde eu coloco o seguinte: se o valor de uma determinada variável é menor do que 5, eu vou escrever valor menor do que 5. E, em vez de escrever else e depois colocar mais outro if, eu coloco tudo junto, boto else if, ou seja, se o valor da variável não for menor do que 5, eu pergunto, é menor do que 10? Se for menor do que 10, eu escrevo valor entre 5 e 10. Por que eu escrevo valor entre 5 e 10? Porque se entrou nesse teste de variável menor do que 10, é porque é menor do que 10. E se entrou aí, é porque não era também menor do que 5. Então, o valor só pode estar entre 5 e 10. E se o valor não for menor do que 10, ele só pode estar entre 10 e 20. Tá certo? Isso aí é só uma alternativa para vocês escreverem o comando if-else, sem ter que ficar escrevendo if-else, else, if-else, if-else, if-else. E você tem essa partícula aí, else if, tudo junto, já para fazer alinhamento de condições, certo? Bem, outro tipo de condicional que nós temos é o condicional com várias alternativas. A gente pode usar o switch, né? O switch é usado também em várias outras linguagens. E a sintaxe também é bem parecida com a sintaxe de C.
Então, geralmente a gente usa, né, a switch em cima de uma variável, o valor de uma variável. Eu coloquei ali uma variável chamada $menu. E essa variável, ela pode assumir vários casos diferentes, né, vários valores diferentes. Para cada valor diferente que ela pode assumir, eu coloquei ali 3 valores diferentes. No caso de $menu ser igual a 1, $menu ser igual a 2, $menu ser igual a 3, eu coloquei o que deve ser feito. E eu coloquei umas setinhas ali para chamar a atenção de um comando muito importante que você deve usar quando a gente usa switch, que é o comando break. O comando break, ele é utilizado para que você tenha o case, né, o caso do valor da variável, executado apenas para aquele caso. Por exemplo, se eu não utilizar o break, por exemplo, digamos que $menu seja igual a 1, tá certo? É o caso 1. Eu mando uma mensagem dizendo assim, você selecionou 1, que seria uma opção 1, por exemplo. Se eu não coloco aquele break ali depois de você selecionou 1, o que vai acontecer? O programa PHP, ele vai também entrar no caso 2, embora o valor da variável não seja 2, tá certo? O valor da variável é 1. Então, o break é muito importante para que você separe exatamente qual é o bloco de comandos que você quer executar para cada caso de valor de variável que você tenha, certo? Por isso que eu coloquei aquelas setinhas ali. Além disso, o switch tem uma palavra reservada, que é aquela palavra última que eu coloquei ali, ou seja, eu só tenho 3 casos para o valor de $menu. O $menu só pode ser valor 1, valor 2 ou valor 3. Qualquer valor que não seja igual a 1, 2 ou 3, eu vou escrever opção inválida, ou seja, o usuário entrou com um valor para a variável $menu que não é o que eu estava esperando, tá certo? Então, como é que eu faço isso? Eu faço isso utilizando aquela última opção, que eu chamo de opção default, dizendo, olha, se não for 1, não for 2, não for 3, então a opção é inválida, eu quero que entre ali naquele pedaço de código, certo? Isso aí é igual em todas as linguagens que usam switch, essa sintaxe, essa semântica, essas duas coisas são iguais para todas as linguagens, certo? Que usam switch. Bem, para enriquecer a forma como você pode fazer as condições num if then else e numa condição de um loop, né, de um iterador, a gente tem os operadores lógicos, que são, eu mostrei ali os 2 operadores lógicos que a gente tem, são o e e o ou. É um operador lógico e o operador lógico ou, que vai fazer uma comparação se quando você compara um valor com um outro, valor A ou B, você significa dizer que A pode ser verdadeiro, B pode ser verdadeiro, ou os 2 podem ser verdadeiros. Tá certo? No caso do E, eu posso fazer uma comparação de A e B. Se o A for verdadeiro e o B for verdadeiro, então eu executo alguma sequência de comandos. Se o A ou o B forem falsos, então eu não executo aquela sequência de comandos. Tá certo? Esses operadores, eles complementam aqueles operadores relacionais que a gente já estudou, né? A gente já estudou os operadores relacionais maior, menor, igual, 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 igual. Eu mostrei uma tabela para vocês na outra aula, tá? Bem, então eu botei um exemplo simples aqui, um exemplo que pergunta se eu tenho uma variável chamada $var, eu pergunto se a variável $var é igual a 5 ou é igual a 6. Em qualquer um dos casos, se $var for igual a 5 ou $var for igual a 6, então eu mando escrever um valor na tela dizendo, olha, o valor que você escreveu é igual a 5 ou 6, certo? Se eu colocasse ali no lugar do operador ou, se eu colocasse um operador de e, essa condição vai sempre falhar, certo? Porque a variável não pode assumir 2 valores ao mesmo tempo. Então, se eu colocasse ali $var igual a 5 e $var igual a 6, eu estaria condenando o meu código, meu bloco de comandos a não ser nunca executado. Porque essas 2 condições não são verdade ao mesmo tempo. E para eu usar o operador de e aqui nesse exemplo, eu preciso que as 2 condições sejam verdadeiras. E como $var não pode ser igual a 5 e igual a 6 ao mesmo tempo, se eu colocasse ali um operador de e, esse meu if ia sempre falhar. Essa avaliação aí, essa condição ia sempre falhar e o bloco de comandos não ia ser executado nunca. Bem, outro exemplo de comparações. Esse aqui é uma comparação, eu já mostrei para vocês esse operador, o igual, 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 numa tabela. O igual, 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 ele sucede, ou seja, ele é verdadeiro, quando os valores do lado esquerdo e do lado direito são iguais
e quando os tipos são iguais, tá certo? Então, no meu primeiro exemplo aqui desse if, eu pergunto se 5.0, que é um número de ponto flutuante, é igual a 5, que é um número inteiro. Esse teste, ele vai sempre falhar, tá certo? Vai sempre dar falso. Por quê? Apesar dos números serem iguais, 5.0 obviamente é igual a 5, o tipo deles não é igual. 5.0 é um número de ponto flutuante e 5 é um número inteiro. Então, esse teste aí vai sempre falhar. Então, eu coloquei ali na verdade, esse echo aí nunca vai ser executado, né? Esse comando que eu coloquei aí, echo nunca entra aqui, para mandar escrever nunca entra aqui, nunca vai ser executado, certo? No segundo caso, como eu coloquei o comando igual a igual, o igual a igual é simplesmente uma comparação, compara duas quantidades, né? Quantidade 5 com quantidade 5, as duas são iguais, então esse teste vai ser sempre verdadeiro. 5 é sempre igual a 5. Porque esse operador aí não tem a ver com o tipo dos valores que estão sendo comparados. Tá? Bem, agora a gente vai mudar. Eu coloquei uns exemplinhos, vocês podem pegar, na verdade, esses exemplos todos. Mais uma vez, como na outra aula, eu preparei uma série de exemplinhos, tá certo? Com esses comandos todos. Vocês podem testá-los. E para isso vocês podem ir no seu diretório, no seu PostgreSQL, colocar esses programinhas todos lá e vocês vão ver o resultado quando vocês carregarem esses programinhas com um browser, com um navegador. Tá? Bem, então em todo o curso eu estou colocando dessa forma, né? Todos os exemplos podem ser digitados ou eu forneço para vocês poderem treinar e executar e ver o que está acontecendo. E até modificar, né? Vocês podem fazer pequenas modificações para verificar o que está acontecendo. Bom, então eu falei sobre condicionais. Vamos falar agora sobre loops, né? Que são os iteradores. Então, como em qualquer outra linguagem de programação, o PHP também fornece loops, que são as estruturas de controle para a iteração, certo? Então, os três loops principais que a gente vai usar, que são os de propósito geral, são o while, o do while e o for. E existe uma palavra, um comando especial para manipulação de arrays, que é o for each. A gente vai falar sobre isso quando eu falar sobre arrays, eu vou falar sobre for each. Tá? Então vamos falar um pouquinho sobre o while. E eu estou colocando sempre com exemplos, tá? Existe uma sintaxe que você pode usar para esse comando, mas eu coloco sempre exemplos para poder ilustrar como é que o comando é executado, como é que ele é utilizado. Bem, então, nesse exemplo que eu coloquei aqui, do primeiro loop, para ilustrar o funcionamento do while, eu inicializo uma variável chamada $contador, onde eu coloco o valor 1 nela, e faço esse loop repetir 10 vezes, tá certo? Ou seja, essa estrutura de controle aqui vai repetir aquela sequência de comandos que está entre chaves 10 vezes. Ou seja, eu faço enquanto tem uma condição entre parênteses, né? Eu ponho while, tem uma condição entre parênteses, que é aquela condição que eu coloquei ali, e essa condição está dizendo o seguinte, olha, enquanto o valor de $contador for menor do que 11, eu quero executar aquela sequência de 3 comandos que está ali. Essa sequência de 3 comandos é a seguinte, eu quero escrever o valor do $contador, escrever um espaço em branco e incrementar o contador, certo? É uma sintaxe bem parecida com a linguagem C, para quem já programou em C, sabe que essa sintaxe é bem parecida com C. Bem, como é que executa esse comando? Esse comando vai executar exatamente 10 vezes, ou seja, o contador inicialmente é 1, tá certo? Eu vou escrever a primeira vez $contador igual a 1, vou incrementar, vai passar para 2, executo novamente, incrementa para 3, etc., até chegar a 10. Quando chegar a 10, eu vou escrever pela última vez o contador 10, vou escrever espaço em branco, vou incrementar o contador para 11, e quando o meu loop voltar, o meu programa voltar para o while para verificar, testar se o valor de $contador é menor do que 11, ele vai ver que 11 não é menor do que 11. Então essa condição falha, e quando essa condição falha, eu saio desse loop e vou executar os outros comandos. Aqui eu não tenho nenhum comando depois desse while. Mas isso aqui poderia estar no contexto de um programa maior, onde depois que eu termino esse while, que é onde termina aquela chave, fecha chaves, eu teria outro conjunto de comandos para ser executado. Certo? Então, quer dizer, funciona como qualquer outra linguagem de programação. Como vocês já utilizaram outras linguagens, né? Baseadas em Pascal, etc., isso aqui deve ser uma coisa bem simples para vocês. Eu só estou mostrando aqui como é que é a sintaxe em PHP e, quer dizer, a semântica é igual para todas as linguagens, certo?
do while, ele é bem parecido com o while, com uma diferença bem importante, que é a seguinte. A primeira coisa que o while faz, aquele que a gente mostrou na transparência anterior, é testar a condição. O while testa a condição e só se a condição for verdadeira é que o bloco de comandos é executado. No do while, o bloco de comandos é executado pelo menos uma vez. Por quê? Porque o teste do while é executado, realizado depois da execução do bloco de comandos. Então, como vocês podem ver aqui nesse exemplo, eu inicializo uma variável contador igual a 1, tá certo? E não faço nenhuma condição, simplesmente começo a fazer o seguinte, do uma sequência de comandos, e só lá no final, depois que eu executo os comandos, é que eu verifico se o dólar contador é menor do que 11. Este exemplo aqui, ele é igualzinho, ele vai executar igualzinho ao exemplo anterior. Agora, assumam que eu coloco o dólar contador igual a 11, tá certo? Na minha transparência anterior, eu não vou executar nenhuma sequência de comando, ou seja, o teste vai falhar, a condição vai falhar, e eu não vou executar nenhum comando dentro do while. Em compensação, nesta transparência que eu estou mostrando aqui nesse momento, eu vou executar pelo menos uma vez aquele bloco de comandos, vou escrever contador 11, espaço em branco, incrementar para 12, e só então é que eu vou testar se o dólar contador é menor do que 11. Então existe uma diferença fundamental entre utilizar o while ou do while. Normalmente, o que a gente quer fazer é usar o while. Do while a gente pode querer usar numa situação assim muito excepcional, certo? Existe, porém não é muito recomendado de ser usado. O mais usado seria o while, onde você testa a condição antes, tá certo? Para não cometer erros do tipo esse que eu acabei de dizer, que eu inicializo o contador com 11, e aquele loop era para ser executado enquanto fosse menor do que 11, e ele está executando um comando que não é desejado naquele momento. Bem, o terceiro loop de propósito geral é o for. O for, como em todas as outras linguagens, ele é o iterador que vai sequencialmente de uma determinada... Eu inicializo uma variável com um determinado valor, coloco uma determinada condição, um conjunto de condições, e coloco um contador para essa variável que está sendo utilizada para controlar o meu iterador, o meu loop. Tá? Então, nesse exemplo que eu coloquei aqui, o meu conjunto, esse conjunto que eu falei para vocês, inicialização da variável, a condição de parada e o incremento, são colocados separados por ponto e vírgula. Então, eu tenho ali a inicialização da variável $cont igual a 1, ou seja, $cont é uma variável que vai começar do valor 1. A condição de parada é quando o $cont chegar a 10, ou seja, enquanto for menor do que 11, na verdade esse loop aqui é para executar alguma coisa exatamente igual aos outros dois loops que eu já mostrei para vocês. E vou incrementar a variável de 1, conte mais. Poderia incrementar de mais, tá certo? Poderia fazer um outro passo nessa variável aí. Colocar mais 2, mais 3, etc., o que eu quisesse. Certo? Inclusive o for ele pode ser muito mais complexo do que essa estrutura simples que eu coloquei aqui. Eu vou mostrar um exemplo para vocês logo mais. Então a única coisa que esse meu exemplo aí está fazendo ele vai executar também 10 vezes, como os outros loops, escrevendo o valor da variável $cont e um espaço em branco. E quando o contador for igual a 11, esse loop vai terminar. E eu não vou escrever mais nada na tela. Vou escrever só de 1 a 10. Certo? Então, esse aqui vai executar exatamente 10 vezes. Bem, esse loop que a gente acabou de ver, o for, ele tem 3 partes opcionais. É opcional porque eu não preciso, na verdade, colocar inicialização de variável, nem condição de parada, nem incremento. Porém, eu vou usar, na verdade, a forma mais natural e mais convencional de se usar, tradicional de se usar o for, é utilizando os comandos de inicialização das variáveis, as condições de parada do loop e os comandos de ajuste da variável do loop. Tá certo? Então, são essas 3 partes que a gente usa separadas entre ponto e vírgulas, por ponto e vírgulas. Esse comando ele pode ser tão complexo quanto a gente queira, né? Então, eu coloquei um exemplo aqui para ilustrar. Nesse meu exemplo aqui do for, eu coloquei o quê? Eu tenho as minhas 3 partes opcionais separadas por ponto e vírgula. E na primeira parte, eu coloquei 2 variáveis sendo inicializadas, onde eu coloquei esses 2 comandos de inicialização separados por vírgulas. Na segunda parte opcional, eu coloquei
duas condições de parada. Uma condição de parada onde verifica se o valor da variável $x é menor do que 10, e uma outra condição de parada que verifica se o valor de uma variável $y é menor do que uma variável $z, que pode estar em outra parte do programa. Na verdade, esse $z não aparece aqui nessa minha inicialização, na parte de inicialização, né, do meu loop. E eu faço, na terceira parte do meu comando for, onde eu tenho que dizer qual é o ajuste que eu vou fazer às variáveis, eu estou fazendo um incremento de 1 na variável $x e um incremento de 2 na variável $y. Então, eu posso fazer o meu comando for tão complexo quanto eu queira, depende da minha necessidade. Porém, eu gostaria de chamar a atenção que quando você constrói um comando com essa cara, desse jeito assim, né, com várias condições, várias partes na inicialização e várias condições de término e vários incrementos, você pode tornar o seu programa menos legível, tá certo? Então, tomar cuidado sempre com esse tipo de construção, que esse tipo de construção ele só é realmente utilizado quando é necessário. Tá? Bom, eu falei para vocês sobre os loops, né? Como é que a gente controla, quais são as variáveis, as condições que controlam o loop, quando é que a gente termina o loop. A gente pode ter casos de loops infinitos, eu não coloquei aqui exemplos de loops infinitos, mas pode haver um caso em que você queira executar uma sessão, por exemplo, de forma infinita para o usuário, e aí você coloca, por exemplo, while true, né? Você pode escrever a palavra true, que é verdadeiro. Enquanto for verdadeiro, é sempre verdadeiro, aquilo vai ser executado. Bem, mas, tirando a parte de ter um loop infinito, você também pode quebrar um loop, ou seja, sair do loop no meio antes da condição de término ser atingida, tá certo? E com isso, você usa o que a gente chama, esses dois comandos aí, que a gente chama de break e continue. Na verdade, quem para o loop no meio é o break. O continue, na verdade, ele vai pular uma série de comandos para voltar para o início do loop, certo? Eu vou mostrar um exemplo disso aqui. Bom, então nesse exemplo eu coloquei um programinha, um pequeno programa, onde eu tenho um loop construído com while, né? Eu tenho ali um while com abre e fecha, no abre chave e fecha chave. Dentro desse while eu tenho uma série de comandos, certo? E nesse loop eu estou usando o comando break. Então, eu vou explicar como é que esse negócio aqui funciona, né? A primeira coisa que eu vou fazer é inicializar uma variável $count com 0, e essa minha variável ela vai sendo incrementada, tá certo? Então, enquanto o $count for menor do que 5, eu vou incrementar o valor do $count, e eu quero uma condição especial que é a seguinte: quando o $count for igual a 3, tá certo? Eu quero parar esse loop, eu não quero mais continuar. Quero sair dele porque eu já cheguei no valor que eu queria. Né? Imaginem que você esteja escrevendo um programinha qualquer que vai fazer uma busca e quando você chegar na chave desejada, você quer terminar aquele loop e não quer mais procurar nada, certo? Então seria uma situação dessas. Então nesse meu programinha, eu digo o seguinte: olha, se o $count for igual a 3, eu quero parar. E aí o que vai acontecer? Esse meu programa vai executar para o count é igual a 0, vai ser incrementado para 1, vai ser incrementado para 2, vai ser incrementado para 3. Quando ele chegar no valor 3, o $count, aquele if ali vai ser executado, os comandos dentro do if vão ser executados porque a condição é verdadeira, $count é igual a 3. O meu programa vai escrever break, tá certo? Na tela, e logo depois eu executo o comando break. Esse comando break vai terminar esse loop e vai direto para o final do while, que é aquele último comando que eu tenho nesse meu programa, que é echo depois do break. Ou seja, não vou mais voltar para o loop para analisar a condição $count menor do que 5. Tá? Bem, então o break é muito útil quando você quer parar loops para tornar o programa mais eficiente, né? Em vez de você executar o loop até o final e fazer alguma coisa quando aquela condição que você quer é encontrada, você simplesmente, a condição é encontrada, você faz um break para sair daquele loop e não precisa mais fazer nenhuma iteração. O continue é um pouquinho diferente. Eu vou mostrar no próximo exemplo. O continue ele faz o seguinte: nesse mesmo caso, o meu programa é muito parecido com o anterior, só que no lugar do break eu estou colocando um continue. Esse continue, ele não sai do loop.
ele simplesmente não continua os comandos para baixo. Ou seja, se o $count for igual a 3, eu escrevo aquele continue e um pula-linha, que tem ali um BR, né? Porque, na verdade, isso aqui vai ser tudo passado para o meu navegador, vai ser transformado em HTML. Então, o que eu vou fazer? Eu faço um continue. Esse continue, o que ele faz? Ele não executa aquele fim do while, aquele echo que tem ali embaixo, fim do while, e o valor do contador, ele não escreve. Então, quando o contador for exatamente igual a 3, aquela linha fim do while count igual a $count não vai ser escrita. Ou seja, eu vou escrever o valor do contador quando ele for igual a 1, quando ele for igual a 3, quando ele for igual a 4, porém não vou escrever quando é igual a 3. Porque quando é igual a 3, eu estou mandando o meu programa ir direto para a condição do loop. Ou seja, pula todos os comandos para baixo de você e volta para a análise da condição do loop. Bom, eu coloquei um programinha exemplo, juntando essas coisas todas que eu falei para vocês. É um programinha que cria tabuadas de multiplicação de 1 a 12. Tá certo? Esse programinha, o que ele vai fazer? Ele escreve 12 tabelas. Né? Na primeira vai aparecer coisas do tipo, na tabuada de 1, por exemplo, vai ser 1 vezes 1, 2 vezes 1, 3 vezes 1, 4 vezes 1, etc. E além dessas 12 tabelas, para cada tabela eu vou escrever 12 linhas. Certo? Então, esse meu programa é um programa muito simples para ilustrar os conceitos de iteradores que a gente já fez até agora. Se eu tivesse que escrever uma página HTML estática, certo? Sem nenhum comando PHP, para escrever a tabuada, eu teria que enumerar a tabuada linha por linha, tá certo? Eu tinha que fazer a tabela linha por linha, né? 1 vezes 1, 2 vezes 1, 3 vezes 1, etc, 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 com os resultados. E com esse meu programinha compacto, eu não vou precisar fazer isso, eu vou gerar a tabela usando esse programa, certo? Então, isso é um exemplo de uma coisa dinâmica que você consegue fazer com PHP, que para fazer com HTML, você teria que escrever linha por linha explicitamente. Aqui não, aqui você vai escrever um programinha que vai gerar a tabelinha para você. Quando você abrir o seu navegador, esse seu navegador ele vai exibir para você as suas tabelas todas, que vão ser executadas, né? A tabela na verdade vai ser gerada por esse seu programinha PHP. Esse programinha, ele é muito simples, na verdade, eu coloquei ele aqui apenas para efeito didático, né? PHP não é feito exatamente para isso. Se eu quero gerar tabelas desse tipo, que eu estou gerando tabela, eu não necessariamente preciso estar sempre executando aquilo no meu servidor, né? Senão eu vou ficar sobrecarregando ele. Toda vez que eu quero escrever tabuada de 1 a 12, eu for lá e executar, olha, gera tabela, gera tabela, gera tabela, toda vez que eu for fazer, isso vai ficar muito ineficiente. Então, o ideal é pegar essa tabela e armazenar em algum lugar e depois recuperar, tá certo? Porque essa tabela é estática, a tabuada não muda, né? A tabuada sempre é a mesma coisa. A não ser que a matemática mude, a tabuada vai ser sempre a mesma. Então, essa tabuada, ela pode ficar guardada em algum lugar para depois eu recuperar. Ou seja, não preciso ficar sempre executando esse comando PHP que vai gastar CPU lá do meu servidor, tá certo? Então, mas de qualquer maneira, esse programa serve como ilustração para vocês terem uma ideia de como é que junta essas coisas que a gente já falou até agora, tá certo? O if com os loops, etc., para formar blocos de programas, tá? Então, se vocês quiserem, vocês podem olhar o fonte desse programinha naquele ícone ali, abrir editor, e se vocês quiserem olhar o resultado do programa, basta clicar no ícone abrir navegador, que vocês vão ver que o programinha vai gerar as tabelas todas para você e vai escrever aquilo em formato HTML para você na tela. É bem divertido, quer dizer, se vocês quiserem ir lá olhar e até fazer as suas próprias modificações, se quiser, é bastante interessante. Bom, então agora a gente vai mudar um pouco o assunto. Nós falamos de estruturas de controle, né, até agora. Essas estruturas de controle são as principais, não só de PHP, mas de qualquer linguagem de programação. A gente vai falar de uma estrutura de dados especial chamada array, né, que são os vetores, na verdade. Eu coloquei array porque, né, array é um nome que todo mundo conhece, mas em português a gente chamaria de vetor, isso aí. E quando o array é multidimensional, a gente chamaria de matriz, certo? Eu vou falar sobre array multidimensional depois que eu terminar de falar aqui sobre array unidimensional, sobre os vetores, né? Os arrays em PHP são estruturas de dados mais sofisticadas e flexíveis do que os arrays que são encontrados em outras linguagens. Tá? A gente vai ver por quê nos exemplinhos que eu vou mostrar para vocês. Um array, né? O que é um array? É uma sequência ordenada de elementos.
E os arrays, eles podem ser indexados numericamente ou por strings, ou seja, a chave que eu uso para acessar um determinado elemento do meu array, que eu já vou explicar o que é, ela vai ser usada, eu posso usar uma chave numérica ou posso usar uma chave alfanumérica, que pode ser uma string qualquer. Tá? Isso é uma coisa interessante, que não é utilizado, quer dizer, não existe esse tipo de construção em outras linguagens que não tenham essa manipulação. PHP é uma linguagem muito flexível em manipulação de strings. Outras linguagens que não tenham essa flexibilidade não permitem que você possa indexar o array com uma string como chave, certo? Então isso é uma característica importante. E além disso, um array ele pode conter valores do tipo inteiro, é uma variável contra qualquer, tá certo? Só que é uma variável que agrupa, né, valores de uma determinada categoria no mesmo nome, certo? É tudo abrigado sob o mesmo nome, eu já vou explicar isso. Então um array ele pode conter valores do tipo inteiro, booleano, string, ponto flutuante, ou mesmo objetos compostos, tá certo? Podem ser objetos mais complicados ou um array mesmo. Eu posso ter array de array, que seria o caso do array multidimensional que eu vou falar mais tarde. Bem, e por que a gente vai utilizar arrays, né? Por que eu preciso disso? A gente já falou de variáveis, eu já estou contente com variáveis, eu posso usar as variáveis, né? Da maneira como eu quiser. Posso colocar valores nelas, etc, etc, etc. Porém, é muito importante você usar um vetor ou um array, porque um vetor, ele pode representar uma lista de valores que pertencem a uma mesma categoria, tá certo? E abrigar, como eu falei para vocês, sob o mesmo nome. Ou seja, eu tenho um array chamado preços de produtos, onde a chave do meu array, do meu vetor, é o produto e o valor é o preço. Então, eu tenho uma única variável chamada preço de produtos, onde eu posso armazenar todos os produtos que eu quero e os preços são os valores dessas na verdade, são várias variáveis, né? Que têm o mesmo nome com índices diferentes, certo? Então, o array é muito útil para você representar listas de valores que você quer associar a uma mesma categoria. Bem, então, eu coloquei um pequeno exemplo aqui para fazer criação. Como é que você cria um array, né? A gente utiliza uma função chamada array. Na verdade, não necessariamente a gente faz dessa forma, mas essa é uma das formas de fazer a criação do array. É você inicializar uma variável, né? O que eu faço aqui nesse exemplo é o seguinte. Eu chamei uma variável, batizei na variável lá chamada números, $números. E nessa variável essa variável $números é um array que contém 5 elementos, onde o primeiro elemento é o valor 5, o segundo elemento é o valor 4, o terceiro elemento é o valor 3, o quarto elemento é o valor 2 e o quinto elemento é o valor 1. E eu inicializei um outro array, tá certo? Usando esse comando aí, array, essa função array, $palavras, onde $palavras vai armazenar strings da mesma categoria. Então eu coloquei ali, olha, esse array $palavras tem 3 elementos. A palavra web, a palavra database e a palavra applications. E o que isso significa? Significa o seguinte, olha, que eu posso indexar esses meus arrays, tá certo? Da forma como eu fiz aí, eu posso fazer a indexação numérica. Então, o que eu faço? O PHP, quando você inicializa qualquer array com essa função array, ele sempre indexa o primeiro elemento com o índice 0. Então, o $números de 0 vai ser o valor 5. $números de 1 vai ser o valor 4. $números de 2 vai ser o valor 3 e assim por diante. Então, o default de PHP é sempre que um array é criado, o primeiro elemento é sempre indexado de 0, certo? Eu posso começar o array do índice que eu quiser. Já vou mostrar para vocês isso. Mas, se eu não disser nada, o PHP vai assumir que o primeiro elemento é índice 0, certo? Isso aí é importante, porque quando você for usar, né? A gente já vai associar arrays com loops, por exemplo. Quando você for usar uma variável para indexar e acessar o valor de um determinado elemento de um array, você tem que saber qual é o índice que você vai usar para acessar o primeiro elemento. Então, fiquem avisados, né, que PHP usa como default o índice 0 para indexar o primeiro elemento. Então, continuando nesse exemplo, eu coloquei ali, esse barra que eu coloquei ali, essa barra dupla, é um comentário, tá certo? Um comentário de linha. Então, eu digo o seguinte, olha, esse comando seguinte aí, que é o echo $números 2, vai escrever o terceiro elemento do array de inteiros. O terceiro elemento do array de inteiros é o $números 2. Por que é $números 2? Porque o índice começa de 0.
Então, o primeiro é o 0, o segundo é o 1, o terceiro é o 2. E o elemento 2 é o valor 3. Então, eu coloquei aqui echo $números 2, ponto e vírgula, que é o terminador do comando, né? E um comentário para dizer, olha, vai escrever o número 3. Depois eu vou ter um outro comando para escrever o $palavras de 0. $palavras de 0 vai escrever o primeiro elemento do array palavras, que é a palavra web. Nesse exemplo em particular, eu esqueci de colocar o ponto e vírgula na última linha, tá? Mas fiquem, isso aqui foi só um erro de digitação, vocês ficam avisados que ali no final daquele eco $palavras de 0 tem um ponto e vírgula, tá? Bem, os arrays, como eu tinha falado, eles, apesar do default de PHP ser começar o array, iniciar o array, começando do índice 0, eu posso criar um array e começá-lo com qualquer índice, certo? Então, nesse meu exemplo aqui, eu estou inicializando uma variável $números, que é um array, e estou usando uma sintaxe especial ali para dizer o seguinte, olha, eu quero começar o meu array da posição 1, ou seja, eu quero indexar o primeiro elemento de 1, e o meu primeiro elemento, o valor do meu primeiro elemento é a string 1. E a partir desse momento, todos os outros elementos que eu colocar dentro da minha função array vão ser indexados. Então, o primeiro é o indexado de 1, o segundo elemento, que é a string 2, é indexado de 2, o terceiro elemento, que é a string 3, é indexado de 3, o quarto elemento, que é a string 4, é indexado de 4, e assim por diante. Certo? Então, esse exemplo, então, está definindo um array que tem nome $números com 4 elementos, onde o primeiro elemento é obtido através do índice 1. Então, se eu quiser acessar o elemento 1 desse array, o primeiro elemento, eu teria que acessar colocando $números, abre colchete, 1, fecha colchete, que é a forma que eu tenho para acessar, obter um elemento de um array. Certo? Eu uso o nome do array e um índice entre colchetes. Outras formas que a gente tem de inicializar os elementos de um array é dessa forma, onde eu coloco, por exemplo, aqui eu estou inicializando um array chamado $animal, onde para cada posição eu estou colocando uma string, né, com o nome de um animal diferente. Então, essa sequência que eu coloquei aqui, ela inicializa um array de nome $animal com 3 valores, certo? O primeiro valor é a string tigre, o segundo valor é a string girafa e o terceiro valor é a string elefante. E também neste caso, como eu não especifiquei os índices, o PHP vai começar, o primeiro elemento vai ser indexado de 0. Certo? Então, $animal de 0 é tigre, $animal de 1 é girafa e $animal de 2 é elefante. Outro exemplo, digamos que eu quero definir um array qualquer para falar sobre moedas de vários países. Então eu coloquei aqui o caso do Brasil e Estados Unidos. Eu coloquei o seguinte, eu criei uma variável chamada $moeda, onde essa variável contém 2 valores, tá certo? Um valor onde eu vou dizer que a unidade monetária do Brasil é real e a unidade monetária dos Estados Unidos é dólar. E como é que eu faço isso? E nesse meu array aqui, eu não estou mais usando índices numéricos, tá certo? Então, se vocês forem perceber bem, eu estou usando uma sintaxe parecida com aquela sintaxe que eu usei para inicializar o meu array de números, onde eu tinha o número, a string 1, string 2, string 3, string 4, onde eu começava com o índice número 1. Agora eu estou começando aqui com o índice, que é uma string BR. E o próximo elemento é indexado de uma string que a gente chama de EUA, que eu botei aqui para Estados Unidos. Certo? Então, nesse exemplo, o array $moeda é criado com índices do tipo string. Então, como é que eu vou indexar esse meu $moeda? Eu vou indexar com a string que eu coloquei como índice. Então, $moeda de BR vai me devolver o valor real. E $moeda de EUA vai me devolver o valor dólar. A string, né? Dólar. Só uma coisinha que eu queria chamar a atenção de vocês aqui. Tomar cuidado na utilização de aspas e de pliques, né? E de apóstrofes. Eu já falei com vocês sobre isso quando eu comentei sobre as diferenças entre apóstrofes e aspas. Eu já falei sobre isso para vocês quando eu falei sobre o comando echo, quando é que eu uso apóstrofe, quando é que eu uso aspas, para escrever valores variáveis, etc.
Nesse exemplo, eu estou usando aspas e apóstrofes. Então, vejam bem, todas as strings que eu defino na definição do meu array, certo? Quando eu uso a minha função array, para todas essas strings, eu estou usando aspas. E quando eu vou indexar o array, eu uso apóstrofes, tá certo? Isso tem que ser obedecido desta forma para o PHP, senão o valor que você vai ter ali, quando você fizer $moeda, aspas, BR, o resultado vai ser um resultado completamente inesperado, certo? Então eu queria chamar a atenção de vocês para isso. A utilização de aspas e apóstrofes em PHP é muito importante. Isso aí às vezes confunde um pouco, quer dizer, quando você vai escrever um programa, você tem que escrever muitas aspas e muitos apóstrofes, o programa às vezes fica um pouco difícil de ler e um pouco difícil de consertar, né? Porque você fica ali, tem um bug qualquer no seu programa, não está funcionando, você não sabe porquê, e aí está faltando ali no lugar do apóstrofe tem uma aspa, no lugar da aspa tem uma apóstrofe, então tomar cuidado com esse tipo de coisa. Bom, eu já mostrei aqui mais ou menos como é que eu acesso valores de arrays, né? Mas como é que eu escrevo valores de arrays? Normalmente, para eu escrever o valor de um array, eu posso utilizar o meu comando echo, que vai escrever, né, o valor, e simplesmente eu uso o nome do array. Nesse caso aqui eu estou fazendo, no exemplo que eu coloquei, eu botei echo de $animal do índice 0. Isso aqui vai escrever o valor tigre, que foi aquele, como eu inicializei o meu array com esse valor, tá certo? Eu inicializei o meu array $animal com o primeiro elemento era tigre. Então o animal de 0 vai ser tigre. Outra coisa que eu vou chamar a atenção também é o seguinte, é que pode ser necessária a utilização de chaves, né? Na hora que eu for fazer a minha escrita, né? Da minha variável. Nesse meu exemplo que eu coloquei aqui, eu disse assim, olha, a unidade monetária brasileira na verdade o que eu quero escrever ali é real, tá certo? Que vai ser, real é o quê? É o valor da posição $moeda indexado de BR. Só que se eu escrever da forma como está aqui nessa transparência, esse valor não vai sair da forma como eu quero, não vai sair o valor real. Eu tenho que colocar chaves englobando antes do dólar, tem que ter um abre-chaves, e depois do fecha colchete tem que ter um fecha-chaves. Certo? Para eu poder ter a minha escrita completamente correta no meu programa PHP. Vocês podem experimentar isso aqui, né? Pegar esse pedacinho de código aqui e colocar num programinha, digitar e abrir no navegador. Vocês podem digitar do jeito que está aqui, o resultado vai ser incorreto, tá certo? E podem digitar colocando as chaves, que vocês vão ver que o resultado vai ser correto de acordo com a execução do PHP. Tá? Nesta transparência não existe a chave, mas a utilização da chave aqui é obrigatória, um abre-chave antes do dólar e um fecha-chave depois do colchete, do fecha-colchete, para você ter a execução correta. Uma outra forma de escrever arrays, não só usando echo, né, a gente precisa só usar echo, é você utilizar esse comando, essa função print_r. E, entre parênteses, o nome do array que você quer escrever. Esse print_r é uma facilidade que o PHP dá para o usuário de escrever o array de uma forma formatada, tá certo? Então, quando eu faço print_r de $moeda, o que o meu PHP escreve, meu programa PHP escreve é aquilo ali. Ele escreve a palavra array, um abre parênteses e as minhas linhas formatadas, tá certo? Ou seja, as linhas que eu tenho ali são cada elemento do array com o seu determinado índice. Então, do lado esquerdo aparece o índice entre colchetes e do lado direito o valor correspondente àquele índice. Nesse caso aqui, como o meu $moeda é um array indexado com strings, o meu índice é uma string BR ou uma string EUA. Mas eu poderia, se eu estivesse escrevendo, fazendo print_r de $números, por exemplo, apareceria ali, em vez de BR, apareceria 0, 1, 2, 3, etc., de acordo com o meu array indexado numericamente. Bom, então, o print_r é muito legal, né? Funciona bem, etc, etc. Porém, se eu utilizar apenas o print_r do jeito que eu coloquei naquele meu exemplo, o texto não vai ficar formatado, bonitinho, do jeito que eu coloquei lá naquela minha transparência. Aquele azulzinho, né? Onde eu botei array, abre parênteses, numa linha, depois na outra linha indentado, o índice entre colchetes, igual, maior, aquela setinha, né? Com o valor, etc. Aquilo não vai ficar bonitinho daquele jeito. Por que que não vai? Porque
esse meu printr, ele vai ser depois interpretado pelo navegador. Então, todo o output do printr, ou seja, a saída do printr, vai ser colocado para o meu navegador ler. E o meu navegador vai ler aquilo como uma string, né, de letras. E vai colocar tudo colado um no outro. Eu não quero que isso aconteça. Eu quero escrever exatamente como o PHP escreveria. Então, eu quero escrever aquilo de uma forma bonitinha, né? Então, o que eu faço? Eu coloco essa forma especial aqui, de HTML, na verdade, que é, olha, eu quero que o printr $moeda seja escrito exatamente como na forma PHP, sem transformação para HTML. Para isso, antes de fazer o printr, eu coloco um pré, tá certo? E depois do printr, um /pré. Esse pré e /pré no HTML, vocês já devem ter estudado isso, serve para você manter a formatação padrão do software que está rodando, né, dentro do seu HTML, da sua página HTML. Então, tudo que for saída de printr, naquele formatinho lá bonitinho que a gente viu na transparência anterior, vai sair da mesma forma sem ser transformado para HTML. Ou seja, o HTML não vai pegar aquele monte de caracteres, né, aquela sequência de caracteres e colocar tudo na mesma linha. Ele vai simplesmente obedecer o formato que o PHP colocou. Bom, outra coisa que você pode fazer com arrays, né? A gente já viu criação de arrays, já viu como é que obtém valores de arrays, já viu como é que a gente escreve valores de arrays. A gente pode também remover elementos de um array, tá certo? Existem duas formas de fazer isso. Uma forma que sei lá, vou chamar assim, uma forma limpa e uma forma não muito limpa, né? A forma limpa de fazer remoção de um elemento qualquer do array, que seria realmente remover aquele elemento, aquela posição não existir mais, seria você fazer um unset, que é aquele segunda opção que eu coloquei na minha transparência ali. Quando eu faço unset, por exemplo, do meu array, $moeda, indexado de EUA, o que vai acontecer? O meu array, né, aquele meu vetor, ele realmente fica com a dimensão menor, ou seja, a dimensão dele é reduzida. Se ele tinha 2 elementos, agora ele vai passar a ter apenas um elemento, certo? Existe uma outra forma, né, a forma primeira que eu coloquei ali, de você remover um elemento de um array. Você simplesmente pega a posição do elemento, $moeda, e coloca igual a string vazia, por exemplo. Tá certo? Nesse caso, o que eu estou fazendo é colocando uma string nula no lugar daquele valor que existia lá. Por exemplo, na posição EUA tinha o valor $. Na posição BR tinha o valor real. Eu agora estou colocando string nula nesses valores, tá certo? Mas eu não estou reduzindo o array continua lá, o array continua com 2 posições indexadas de BR e indexadas de EUA. Só que, quando você for escrever, fizer um echo de $moeda de BR, vai aparecer string vazia. Echo de $moeda de EUA vai aparecer string vazia, tá certo? Ao passo que, quando você faz um set de $moeda de EUA, quando você vai fazer um echo, depois de executar esse comando, se você fizer echo $moeda EUA, isso vai te dar um warning dizendo, olha, essa variável não está definida. Porque você realmente apagou aquela variável, que não existe mais. Aquela posição não existe mais. Outra coisa que a gente pode fazer com arrays, que é muito importante, é você fazer ordenação. Tá? Você pode fazer ordenação pela chave do array, do vetor, ou pelos valores. As formas mais usuais de funções que a gente pode usar em PHP para fazer ordenação de vetores é usar a função sort e a função assort. A função sort ela serve para ordenar os vetores que tenham chaves numéricas, tá certo? Seria o caso do array que eu criei lá, $animal. E o assort, ele é utilizado para fazer ordenação de vetores que tenham valores alfanuméricos, tá? Bem, então, nesse caso, no meu caso do vetor $animal, quando eu fizer sort de $animal, eu vou transformar o meu array antigamente, ela era $animal de 0 era igual a tigre, o número 1, né, o índice número 1, o segundo elemento era girafa e o terceiro elemento era elefante. Quando eu faço sort, os meus elementos vão ficar ordenados alfabeticamente. Então, eu vou ter, no índice 0, eu vou ter o valor elefante,
No índice 1, o valor girafa, e no índice 2, o valor tigre. Certo? E o assorte eu vou utilizar quando eu tiver chaves que sejam alfanuméricas. Tá certo? Tendo cuidado de perceber o seguinte, o sort, ele modifica as chaves quando eu faço a ordenação. Então, naquele meu exemplo anterior, o meu dólar animal de 0 era tigre, passou a ser elefante. Mas se eu fizer a sorte do dólar animal, o meu índice não muda, ele acompanha a ordenação. A única coisa que o PHP faz é organizar o vetor de uma forma diferente em memória. Então, o que acontece? O meu array, que antigamente era organizado, dólar animal de 0 igual a tigre é o primeiro elemento, dólar animal de 1, que antigamente girafa era o segundo elemento, dólar animal de 2, elefante era o terceiro elemento, vai ficar assim agora. Dólar animal indexado de 2 vai ser o primeiro elemento, tá certo? E vai ser elefante. Dólar animal de 1 vai ser o segundo elemento girafa e dólar animal de 0 vai ser tigre, ou seja, a ordenação em memória é diferente da ordenação que é utilizada quando você usa sorte. Tá? Isso aqui é importante por quê? Bem, eu continuo acessando os meus elementos usando posições 0, 1 e 2. Tá? Porém, a organização em memória é diferente, ou seja, vai demorar mais tempo para eu recuperar certos elementos que foram colocados, eram primeiros elementos e agora foram colocados mais para baixo por causa da ordenação que eu fiz alfanumérica, usando a sorte. Outras formas de ordenação que a gente pode ter, existem outras, mas eu não vou dar exemplos de muitas aqui, eu dei de sorte, a sorte são as mais utilizadas, são R-sorte, AR-sorte, QI-sorte, QR-sorte e I-sorte. Os R's, né, o R-sorte e o AR-sorte, serve para fazer ordenação reversa. Né? Se era para fazer a ordenação era de alfanumérico, era de números, eu vou fazer a ordenação reversa de valores mudando as chaves numéricas. Se a ordenação é das chaves alfanuméricas, eu vou fazer a ordenação reversa de valores mantendo as chaves. O Key, né, o Key-sorte e o QR-sorte, eles são usados para fazer ordenação de chaves e não ordenação de valores. Isso aí tem que tomar um pouco de cuidado, tá? O sorte, do jeito que a gente viu até agora, ordena valores. Esses Key-sorte e QR-sorte são utilizados para ordenar chaves. O Key-sorte ordena as chaves, e o Key, ou em ordem crescente, né? Ou em ordem crescente alfabética, e o QR-sorte faz ordenação reversa, ou seja, em ordem decrescente. E existe um outro que é bastante interessante, que é o U-sort. E o U-sort ele serve para você ordenar a partir de uma função que é indicada pelo usuário, né? Então, por exemplo, eu não quero usar o sort do PHP, quero usar um sort que eu escrevi. Bubble sort, merge sort, quick sort, qualquer coisa que eu inventei lá, eu quero fazer um sort para mim e quero escrever o meu próprio sort. Então, na verdade, quando eu vou fazer o sort do array, eu passo como parâmetro, o U-sort tem 2 parâmetros, na verdade, né? Não só o nome do array, mas também o nome da função que eu vou usar para ordenar aquele array. Certo? Quando eu falar de funções, eu vou voltar um pouco aqui nesse U-sort e dizer, olha, sabe essa função aqui que eu estou escrevendo? Essa função aqui, ela pode ser o nome de uma função que poderia ser usada naquele U-sort lá para fazer a ordenação que o usuário pediu para aquele array. Bem, nós temos outras formas de obter elementos de arrays, tá certo? As 2 formas principais que a gente tem, fora aquelas que a gente já utilizou, nas formas que a gente já utilizou, a gente não colocou nenhuma função PHP para fazer a obtenção dos dados, né? A gente simplesmente acessava os dados através do índice dele, ou índice alfanumérico ou índice numérico. Mas existem 2 coisas muito poderosas em PHP, que são esse list e esse extraction, que podem fazer coisas bem interessantes que eu vou mostrar nos exemplos aqui. Bom, vamos olhar primeiro o uso do list, né? O que o list faz? Nesse meu exemplinho que eu escrevi aí, eu defini um array chamado $t-shirt-info, aonde esse meu array, esse meu vetor, ele tem 3 elementos, tá certo? Está definindo 3 elementos. Esse meu array tem 3 elementos. Um elemento com valor G, que eu chamei de grande, né? Um elemento com valor azul e um elemento com valor 12, que é um ponto flutuante. Os 2 primeiros elementos são strings e o último elemento é um número de ponto flutuante.
E as chaves desse meu array são 3 strings, onde o primeiro string é um nome que eu chamei de tam, para tamanho, o segundo é cor, né, tá subentendido, e o terceiro é preço. Então eu estou indexando esse meu array com esses 3 índices, tam, cor e preço, e os meus valores são G, azul e 12, ou seja, a cor da t-shirt é azul, o tamanho é grande e o preço é 12. Qualquer unidade monetária que vocês quiserem aí, real, qualquer coisa, tá? E eu vou fazer o seguinte, eu vou aproveitar o que a gente já estudou aqui, né? Vou fazer um sorting desse meu array aí, alfanumérico, tá certo? Quando eu faço o sorting alfanumérico, o que vai acontecer? A minha ordenação alfanumérica vai fazer de valores, né? Porque o sort vai fazer a ordenação de valores. Vai colocar o azul como primeiro elemento, o G como segundo elemento e o 12 como terceiro elemento. Mantendo as chaves, né? A chave do G continua sendo tam, a chave do azul continua sendo cor e a chave do 12 continua sendo preço. E o list serve para quê? O list, ele inicializa algumas variáveis com elementos do array que eu acabei de criar. Então, o que é esse meu comando? Meu terceiro comando ali, list, tem 2 argumentos separados por vírgulas, onde esses 2 argumentos são variáveis. A primeira variável se chama $prim_valor, a segunda variável se chama $seg_valor, primeiro valor, segundo valor. E eu estou fazendo uma atribuição de $t_shirt_info, o meu array já ordenado, né? Porque eu já passei por uma ordenação, eu ordenei, então $t_shirt_info já está ordenado. E o que eu estou fazendo com isso? Eu estou pegando esse list, o que ele faz? Ele pega o primeiro elemento de $t_shirt_info e coloca na variável $prim_valor. Pega o segundo elemento de $t_shirt_info e coloca na variável $seg_valor, que é o segundo valor. Poderia ter colocado o terceiro valor? Poderia. Era só adicionar ali vírgula, terceiro valor. Tá certo? Mas aqui eu só estou interessado nos 2 primeiros elementos. Então, por isso que eu coloquei list com 2 variáveis só. Na hora que eu fizer um echo do $prim_valor e um echo do $seg_valor, o meu resultado vai ser aquilo que eu coloquei ali embaixo. Ou seja, $prim_valor recebeu o valor do primeiro elemento do array, que agora é azul, porque eu já ordenei, e $seg_valor recebe o valor do segundo elemento do array, que é G, porque eu já ordenei esse array. Esse array agora não é mais ordenado G azul 12, agora é azul G12. Tá? Bom, então o list serve para isso, né? O list serve para quê, então? O list serve para extrair valores, elementos de um determinado array. Onde no list eu posso colocar quantos elementos eu quiser. E ele coloca na ordem, né? Para a primeira variável vem o primeiro valor, para a segunda variável o segundo valor, terceira variável terceiro valor e assim por diante. Bom, além do list, a gente tem outra forma de extrair elementos de um array, que é uma forma bastante poderosa, que é usar essa função extract. Essa função extract, que eu vou ilustrar aqui num exemplo, tá certo? Ela usa vários argumentos, na verdade você pode usar alguns deles, um deles, né? O que ela faz? Ela automaticamente associa as chaves do seu array a nomes de variáveis, tá certo? Então, o que ele faz? Vou explicar aqui num exemplo. Digamos que eu defini, né? Inicialmente eu defini o meu array, aquele mesmo array que eu defini anteriormente, o meu $t_shirt_info, com as minhas características lá, né? Os meus elementos, aonde eu defino um elemento com o tamanho da t-shirt, um outro elemento com a cor azul e outro elemento com o preço 12. Tá certo? E inicialmente eu estou inicializando aqui uma variável, tá certo? Que por acaso tem o mesmo nome da minha primeira chave, desse meu array. E estou inicializando ali essa variável com o valor M. Tá? Esta variável, a princípio, não tem nada a ver com essa minha chave que eu coloquei aqui no meu array $t_shirt_info. Mas eu vou mostrar qual a importância que essa variável tem aí nesse momento, quando a gente vai usar o extract. Tá? Bem, quando eu vou fazer uma sorte, né, do meu array, não precisaria fazer isso não, mas eu estou fazendo igualzinho como eu fiz anteriormente. Eu estou fazendo a minha ordenação também do meu array, mantendo as chaves e fazendo a ordenação dos meus elementos, né?
E lembrando sempre que o assort ele faz a ordenação dos elementos, mas mantém as chaves associadas aos elementos, tá certo? Bem, aí eu vou executar aquele comando ali, olha, o quarto comando desse meu programa é um extract, onde como primeiro argumento eu dou o nome do array, que é o $t-shirt-info. Como segundo argumento, eu estou colocando ali uma diretiva. Isso aqui vocês podem achar em qualquer manual de PHP. Se vocês forem naquele www.php.net, vocês vão ver, quando procurarem pela palavra-chave extract, vão ver que o extract pode usar várias dessas palavras, desses argumentos aí, como segundo argumento. Tá certo? Eu estou usando aqui um em particular, que eu já vou dizer para vocês por que eu estou usando isso. E o terceiro argumento é uma string que vai fazer o seguinte. O extract, ele tira do meu array cada chave para uma determinada variável, tá certo? Então, por exemplo, a minha primeira chave ali é TAM, a segunda chave é cor, a terceira chave é preço. O extract vai transformar TAM em $TAM, o cor em $cor e o preço em $preço, certo? Só que, quando ele faz isso, o que acontece? Se eu tiver uma variável com o mesmo nome da minha chave no meu programa, como é o caso, ou seja, eu forcei aqui nesse exemplo, que a criação de uma variável $TAM, que tem o mesmo nome da minha primeira chave desse meu array, certo? Se eu fizer isso, ou seja, o extract me transformar cada chave em uma variável, pode acontecer o quê? Pode acontecer de eu sobrescrever uma variável que já exista no meu programa com o mesmo nome, tá? E justamente por isso é que eu executo o meu extract ali, eu escrevi o meu extract, de forma que todas as minhas chaves vão estar indexadas de uma string chamada XXX. Ou seja, eu estou dizendo isso, estou falando assim, olha, extract, quando você pegar as chaves do meu array e transformar em variáveis, coloca o prefixo XXX underscore na frente, que é para diferenciar essas variáveis de todas as outras que eu tenho no meu programa, porque eu tenho certeza que no meu programa não tem nenhuma variável chamada XXX. Tá certo? Então o que esse meu extract vai fazer? Esse meu extract vai extrair de $t-shirt-info os valores correspondentes às chaves, aonde em cada chave agora eu vou ter para cada chave eu tenho uma variável com o nome da chave, $TAM, $cor e $preço, tá certo? E, além disso, para cada valor desse, para cada variável dessas, $TAM, $cor e $preço, eu vou ter um valor. Então, quando eu fizer aquele echo ali, o que o echo vai fazer? O echo vai fazer o seguinte, quando eu mandar escrever o valor de $TAM é um valor que eu já tinha atribuído anteriormente a uma variável. E como eu mandei o extract fazer uma indexação da variável da primeira chave com XXX na frente, esse $TAM vai ser diferente do XXX-TAM, que é a variável que realmente vai ser extraída desse meu array. Tá certo? Então, quando eu mandar escrever $TAM tem valor M, que foi o valor que eu inicializei quando eu criei esse programa. Depois eu escrevo um espaço em branco e mando escrever $cor. $cor, tá certo? Vai ter um valor que vai ser o valor azul. Por que vai ser o valor azul? Porque quando eu fiz extract fez uma transformação daquela minha chave numa variável chamada $cor. Como esse $cor não existe no meu programa, e meu programa não tem essa variável $cor vai ter o valor da chave, o valor correspondente àquela chave do meu array, que é azul. Tá certo? E o meu $preço vai ter o valor 12, que é o valor correspondente àquela chave do meu array. Então, esse meu comando aí, e por último, eu mando escrever $xxx-tam. Ou seja, esse meu comando extract, ele colocou um prefixo XXX para toda variável que ele transformou que já aparecia no meu programa. Tá certo? Como $cor e $preço não existiam no meu programa, eles não têm prefixo XX. Mas $TAM já existia no meu programa. Então, o meu
comando extract vai colocar um prefixo xxx na frente desse $term para dizer assim, olha, essa variável aqui é outra, isso aqui é o campo, é a chave de um array, não é aquela variável que você estava querendo usar, $term, que você criou. Então, quando eu for escrever valor de $term é n, porque $term é uma variável que eu criei, que não tem nada a ver com a chave do array, tá certo? Quando eu for escrever $cor não existe no meu programa, não vai ter prefixo, mas vai ter o valor azul, que é correspondente ao valor daquele elemento indexado por $cor, pela chave cor. $preço vai ter o valor correspondente ao elemento do array indexado por preço, que é 12. E $xxxtan vai ter o valor do meu array indexado por tan no meu array $xxinfo, que é o valor g. Certo? Então isso é só para ilustrar. Esse extraction, o que eu, na verdade, poderia fazer aqui? Eu não precisaria fazer dessa forma, tá certo? Eu não precisaria fazer dessa forma. Eu poderia simplesmente fazer echo de t-shirt info de tan, echo de t-shirt info de cor, echo de t-shirt info de preço, tá? Não precisaria fazer dessa forma como está aqui. Mas isso aqui foi feito só para ilustrar uma das capacidades, né, das formas que a gente tem de extrair elementos de um array usando esse extract, que é bastante útil. Bem, além dessas coisas todas, né, criar array, acessar valores de array, ordenar, etc., a gente tem umas funções que permitem percorrer um array, né? E a gente pode percorrer um array de forma manual ou de forma automática. Na forma manual, o que eu vou fazer é percorrer, né, o que o PHP faz quando eu percorro um array de forma manual? Eu simplesmente ando com um ponteiro, né? O meu ponteiro, inicialmente PHP por default, associa um ponteiro para o primeiro elemento do array e eu uso funções para devolver o valor apontado por esses ponteiros, certo? E essas funções são funções especiais de PHP, que são essas 5 que eu coloquei aqui para vocês, que são current, next, previous, and reset. Eu já vou mostrar para vocês qual é a função de cada uma dessas funções. Qual é a funcionalidade, né? E a forma automática de você percorrer um array é com o for each, que eu falei para vocês numa transparência quando eu falei sobre os loops, né, sobre os iteradores. Eu disse que existiam 3 loops de propósito geral, o while, o do while e o for, e falei que existia o for each, que era para manipulação de arrays. Então eu vou falar sobre for each nessa parte aqui. Sendo que antes eu vou falar sobre a forma manual de manipulação dos elementos do array usando essas funções current, next, previous, e reset. Bem, o que faz o current? Eu não botei exemplos aqui, mas essas funções, elas têm, dá para entender perfeitamente bem o que elas fazem. Eu criei um array qualquer, tá certo? Por exemplo, meu $t-shirt-info. Quando eu faço current $array_name, se eu nunca acessei nenhum elemento daquele meu array, $t-shirt-info, o meu ponteiro PHP para array vai estar apontando para o primeiro elemento do array. Tá certo? Então, se eu nunca acessei aquele array de forma nenhuma, nenhum elemento daquele array, o meu ponteiro vai estar apontando para o primeiro elemento. Quando eu fizer current $array_name, que seria, por exemplo, colocar ali current $t-shirt-info, essa minha função PHP vai devolver para você o primeiro elemento do array se eu nunca tiver mexido naquele array. Tá certo? Se eu já tiver acessado qualquer elemento, o current vai me devolver o elemento corrente daquele array, para onde o ponteiro está apontando. O next $array_name, ele move o ponteiro para o próximo elemento e devolve o valor correspondente. Certo? Vejam bem que o current, ele não move o ponteiro. O current, ele simplesmente devolve o valor associado ao ponteiro corrente daquele momento. O next, ele não faz isso. O next, ele aponta para o próximo e devolve o valor correspondente. O previous faz a mesma coisa que o next, só que ele volta para trás. Né? Você assumindo que o array é uma lista ordenada, né, de elementos pela chave, o next ele anda para frente, o ponteiro para frente, e o previous ele anda com o ponteiro para trás. Então, se você estiver apontando para o primeiro elemento e fizer um previous, isso vai te dar um warning dizendo, olha, não existe nenhum elemento anterior a esse, porque esse é o primeiro. Certo? Previous só te dá algum valor se o seu ponteiro estiver apontando para algum lugar diferente do primeiro elemento. Então, o previous, ele move o ponteiro uma posição para trás no meu array, uma posição para trás,
e devolve o valor correspondente daquela posição. O end do array, né, quando eu faço end, o nome do array, ele posiciona o ponteiro no último elemento do array. Né? Se eu tenho a lista ordenada, ele vai posicionar no último elemento do array. E o reset, ele retorna o ponteiro para o início, para o primeiro elemento do array. Certo? Então, com isso, você tem uma flexibilidade muito grande, porque você pode passear, né, pelo seu conjunto de elementos do seu array, à vontade, para frente, para trás, pula elemento, move next, 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 vai passando para o próximo, então isso te dá uma flexibilidade muito grande. Então, essa é uma vantagem, né, de você utilizar, percorrer array de forma manual. Você tem uma flexibilidade muito grande, você pode percorrer o array em qualquer ordem, você pode pular valores, uma série de coisas que você pode fazer. Só que muitas vezes, né, na maioria das vezes, na verdade, a gente precisa percorrer esse array ou esse vetor do início até o final, um valor de cada vez. Então, para facilitar, para não precisar ficar usando next, 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 enquanto não chegou no final do array, passa para o próximo, passa para o próximo, passa para o próximo, existe um comando especial em PHP, que é o for-each, que eu já falei para vocês, já comentei para vocês, mas que eu não tinha falado ainda para que ele servia. Quer dizer, já falei para que ele servia, mas não expliquei como funcionava. Ele faz isso que eu estou falando para vocês, é percorrer o array do início até o final, olhando para um elemento de cada vez, sem precisar usar aquelas funções que a gente acabou de dizer aqui. A forma de fazer isso, o formato geral do for-each, é esse formato onde eu coloco a primeira coisa que eu coloco no meu for-each, entre parênteses, é o nome do array. Depois eu uso a palavrinha as. E depois eu coloco o nome da chave e o valor correspondente àquela chave como variáveis. Né? Na verdade, o que eu quero com esse comando é o seguinte. Eu quero percorrer esse array para cada chave encontrar os valores. E essas chaves de valor as chaves de valores vão sendo obtidas automaticamente, sendo colocadas naquelas variáveis ali. $key e $value. E dentro do meu for-each eu ponho o meu bloco de comandos dentro das chaves, né? Para todo bloco de comandos, né? Vocês aprenderam isso já? Todo bloco de mais de um comando, todo conjunto de comandos com mais de um comando tem que ser colocado entre chaves, para poder o programa saber que aquele bloco de comandos é para ser executado todo dentro daquele for-each, né? Para outros comandos estruturados também funciona assim, dessa forma, né? Você colocar um comando só, não colocar as chaves e os outros comandos, se você quiser que os outros comandos façam parte daquele for-each, daquela estrutura, o PHP não vai entender isso. Ele só entende se você colocar o bloco de comandos dentro das chaves. Bom, então eu coloquei um pequeno exemplo aqui. Eu criei um array, eu estou criando um array chamado capitais, onde nesse array eu coloco 3 elementos, tá certo? 3 elementos onde as chaves são os estados e os valores são as capitais dos estados no Brasil. Então eu coloquei Pará, Amazonas e Piauí, as capitais correspondentes. Espero que eu entenda bem de geografia, isso aqui deve estar correto, né? A capital de Pará é Belém, a capital de Amazonas é Manaus, a capital de Piauí é Teresina, espero que esteja certo. E depois eu faço um sorteio, desculpem, uma ordenação, não é um sorteio, desculpem. Eu faço uma ordenação desse array, $capitais, desse vetor, pela chave, ou seja, o meu array agora vai estar ordenado de forma que Amazonas vai ser o primeiro elemento, né? A primeira chave Amazonas vai ser o primeiro elemento, Pará vai ser o segundo, Piauí vai ser o terceiro, certo? E depois eu uso o for-each para percorrer este array, $capitais, aonde cada chave que eu for percorrendo no meu array vai ficar na variável $estado. E cada valor associado à chave vai estar numa variável que eu vou chamar de $cidade, que é a capital, tá? E esse meu programa, ele faz o quê? Ele escreve o nome da cidade, vírgula, o nome do estado. Então, esse meu programa, ele vai escrever o quê? Ele vai escrever, na ordem que eu coloquei, quando eu ordenei o array, ele vai escrever Manaus, vírgula, M, depois vai escrever Belém, vírgula, Pará, Pá, né, PA, e depois Teresina, vírgula, PI. Tá? Eu estou escrevendo primeiro a cidade e depois o estado. Onde $cidade é o valor e $estado é a chave associada com aquele valor. Bem, visto isso, né? Acho que já falamos bastante de arrays unidimensionais. Arrays unidimensionais são esses que a gente já viu aqui agora, onde você tem um único índice, né? Você indexa o array através de um único índice. Tá certo? Abre colchete, índice, fecha colchete. A gente vai falar, então,
de uma estrutura um pouco mais poderosa do que um array unidimensional, que é um array multidimensional. São as matrizes, né, e coisas que têm mais de duas dimensões, duas ou mais dimensões. Esses que a gente falou até agora são os vetores, que têm uma dimensão só. Agora, antes de falar de arrays multidimensionais, vou falar um pouquinho para vocês por que a gente precisa de array multidimensional, né? Por que eu preciso organizar, por que eu preciso de uma estrutura dessas? Por quê? Quer dizer, uma das razões é porque muitas vezes a gente não tem os dados organizados em uma única categoria, tá? Nesse caso, a gente precisa de uma forma que represente múltiplas categorias. Então, os arrays que eu defini até o momento foram arrays o quê? De animais, um array que eu coloquei moedas, né? Unidades monetárias de cada país. Esse último array que a gente definiu agora, que é um array de capitais e cidades. Porém, eu poderia ter um outro tipo de estrutura de dados em que eu quisesse representar aquele exemplo que eu falei para vocês antes, que era o preço de produtos. Eu falei que eu poderia ter um array com preço de produtos, onde o índice seria o produto, o valor, o preço. Só que quando eu faço isso, se eu tiver na minha lista de produtos, eu tiver 3.000 produtos, para acessar cada um dos produtos, no pior caso, eu teria que percorrer esses 3.000 elementos se eu tivesse que pegar o último, né? Pegar o preço do último. Isso pode ser muito ineficiente. Então, o que eu posso fazer? Eu posso organizar os produtos por categorias. E dizer assim, olha, esse produto aqui, sei lá, se eu sou um departamento, uma loja de departamentos, eu posso dizer assim, olha, isso aqui é vestuário masculino, isso aqui é vestuário feminino, isso aqui é roupa de cama, roupa de banho e assim por diante. E utilizar esta categoria como sendo meu primeiro índice, tá certo? E embaixo desse índice eu poderia ter um vetor de produtos. Produtos de vestuário masculino, produtos para vestuário feminino, produtos para sapatos masculinos, sapatos infantis, roupa de cama, mesa, banho, etc. Tá? Então, arrays multidimensionais servem para isso, para você organizar hierarquias de categorias de dados. Existem outras formas de fazer isso, né? E o array multidimensional é uma das formas de fazer isso, de organizar dados em múltiplas categorias. Então, vou mostrar um exemplo para vocês. Então, suponha que a gente tem essa lista de produtos numa loja de departamentos e a gente quer relacionar os preços dos produtos. Então, como eu tinha explicado, se eu utilizar um array de uma única dimensão para colocar todos os produtos como chaves e os preços, eu posso ter que levar muito tempo para obter o preço do último elemento, do último cara lá, o último produto que eu quero. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar um array multidimensional, que é esse daqui, chamado $prod de produto, onde eu vou usar dois índices para esse array, diferente, né, do que a gente já tinha feito antes. Eu vou usar dois índices. O primeiro índice vai ser a categoria do produto. Aqui nesse caso aqui eu coloquei roupa em geral, roupa de cama, que eu abreviei só para cama, e móvel, tá certo? E para cada uma dessas categorias, eu tenho uma subcategoria, que seria a segunda dimensão. A segunda dimensão é o produto propriamente dito que eu quero. Então eu tenho ali, para o índice roupa, tá certo? Para o índice roupa, eu tenho dois elementos. Pode ser t-shirt ou calças. E o valor desses elementos, que é o preço. Para o índice cama, eu também tenho dois elementos. E para o índice móvel, eu tenho dois elementos. Qual é a diferença de fazer, de indexar isso aqui dessa forma e fazer um arrayzão só sem esse índice da frente, né? Sem esse índice roupa, cama e móvel, e só fazer t-shirt, calças, coxa, etc. A diferença é que, se eu fizer o produto sofá, tá certo? Eu vou ter que ir no sexto elemento para conseguir encontrar o preço. Enquanto se eu usar esse índice acima, que é a categoria acima, eu vou em móvel, né? Porque eu sei que sofá é móvel, eu vou em móvel, e em móvel eu tenho que procurar o segundo índice só. Né? Então, eu economizei aí alguns passos para acessar esse meu array, esse meu produto, né, que eu queria. Então, eu indexo direto em móvel e depois eu tenho só que 2 passos para conseguir encontrar o meu elemento que eu quero, que é sofá. Bom, então, esse array que eu acabei de definir, ele tem 2 dimensões. Em PHP, eu posso ter array com quantas dimensões eu quiser. Tá? Uma outra coisa que eu não falei na transparência anterior também é o seguinte, quando eu quero indexar o meu array com várias dimensões, para cada dimensão eu coloco o índice dele entre colchetes, depois o outro índice entre colchetes, o outro índice entre colchetes, o outro índice entre colchetes. Tá certo? Então, para cada nível que eu desço, eu preciso colocar os colchetes com o índice. E
uma das coisas que você pode fazer é definir o seu array com quantas dimensões você quiser. Não é muito aconselhável você definir um array, um vetor, com muitas dimensões, porque fica muito difícil, né? Quer dizer, na nossa cabeça mesmo, a gente mal vai até a terceira dimensão, então, quer dizer, fica um pouco complicado você pensar na quarta dimensão, quinta dimensão, sexta dimensão, etc. Então, até 3 dimensões ainda dá para gerenciar, quer dizer, a gente consegue mais ou menos gerenciar. Mais de 3, só se for absolutamente necessário, né? Se você tiver uma aplicação em que precise realmente definir os seus estruturas de dados como sendo com mais de 3 dimensões. Bom, então nesse último array que a gente definiu aí, esse array tem 2 dimensões, onde a primeira dimensão tem 3 chaves, né? Só tem 3 chaves na minha primeira dimensão, a roupa, cama e móvel, certo? O valor de cada chave é uma coisa interessante, né? Porque o valor de cada chave dessas, roupa, cama e móvel, é um outro array. Então, vocês se lembram que eu falei para vocês que o tipo de um array poderia ser um outro array? É isso que eu estou querendo dizer aqui, que o meu tipo do array que é indexado por roupa é um outro array. Então, o valor de cada chave é um outro array de tais valores. Então, por exemplo, o valor da chave roupa é um array com 2 valores, aqueles que eu falei para vocês. É o t-shirt e calças, cada uma com seu valor de preço. Então, como é que eu vou acessar elementos de um array multidimensional, né? A gente já definiu esse array, a gente já tinha visto como acessar elementos de um array unidimensional, agora a gente vai tentar fazer acesso de array multidimensional. A gente vai usar o for each, tá? Eu vou usar aqui um exemplo onde eu uso for each. Eu posso fazer acesso manual também com aquelas funções que eu mostrei para vocês, current, reset, previous, next, etc. Mas a gente vai trabalhar aqui com for each. Primeira coisa que eu faço nesse exemplo aqui, esse exemplo, ele vai fazer o quê? Ele vai criar uma tabela onde ele vai escrever o nome do produto e o preço. Uma tabelinha com uma bordinha, tá? E a primeira coisa que eu faço então nesse programa é um comando HTML ali, eu faço um echo para um comando HTML para criar uma tabela com uma borda, tá? E eu tenho ali 2 comandos for each. Por que eu tenho 2 comandos for each? Porque o meu array tem 2 dimensões. O meu primeiro for each ele vai percorrer a chave externa e o meu segundo for each vai percorrer as chaves internas do meu array, a segunda dimensão. Então, eu faço for each, $prod, que é o nome do meu array que eu tinha criado, $categoria. O que isso vai fazer? Isso aí vai pegar o meu array $prod e $categoria vai ter os valores das chaves externas, ou seja, vai passar pelos valores roupa, cama e móvel. Então, esse loop externo aí, ele vai rodar 3 vezes, porque eu tenho 3 chaves diferentes. Tá certo? Vou passar aqui 3 vezes, ou seja, para cada chave do meu externo, do meu array $prod, eu vou fazer o seguinte, eu quero varrer para cada uma dessas chaves, então, $categoria, eu vou percorrer as chaves internas, que seria o $PR, que é a chave interna, né? $categoria é a chave externa, $PR é a chave interna, que vai percorrer todos os produtos, na verdade. Todos os itens que eu tenho lá, para cada chave externa. O que eu vou fazer? Eu vou pegar, executar um comando de atribuição, onde eu vou colocar na variável $fpreço o valor correspondente àquele comando que eu coloquei ali, que é o sprintf. O sprintf, eu já mostrei isso para vocês numa outra transparência, em outra aula, quando eu falei sobre formatação de números, né? Eu usei printf em vez de sprintf. Aqui eu estou usando sprintf, que é similar, certo? O printf, ele não é muito aconselhável de ser usado, porque o printf ele retorna valor. O sprintf, ele simplesmente retorna a string, né? Além de retornar o printf, além de retornar a string formatada, retorna também um código de erro ou de acerto, se o comando foi bem sucedido ou não. Então, não é muito aconselhável de ser utilizado. O sprintf, ele simplesmente retorna o valor da string formatada. Né? A gente aprendeu isso, é igualzinho o printf, só que retorna apenas o valor da string formatada. Então, eu faço um sprintf do $preço, aquilo ali é só para formatar o meu $preço, para ficar bonitinho na minha tabela. Eu faço uma formatação com 2 casas decimais depois da vírgula. E faço um echo. Mais uma vez estou colocando ali uns comandos HTML, TRTD, para cada linha da minha tabela. E o $PR vai ser escrito, né? $PR é o que ali? $PR vai ser o valor de cada produto. Tá certo? O valor de cada chave de cada produto.
E o dólar F preço que eu vou escrever ali, o que eu estou escrevendo depois? É dólar TR, 2 pontos, ou seja, vai escrever para cada chave, 2 pontos, um R, que é o R do símbolo de real, barra dólar. Por que eu coloquei aquele barra dólar ali? Se vocês se lembram das minhas aulas anteriores, o dólar era um caractere especial em PHP. Para eu obrigar PHP a escrever o dólar como realmente dólar, um caractere literal, eu preciso colocar um barra invertido na frente. Né? Eu já falei sobre isso aqui antes. Então eu boto barra invertida dólar para ele escrever R dólar e o preço do produto. Certo? Então isso aqui vai me gerar uma tabelinha bonitinha, vocês podem testar isso aqui, podem testar imediatamente se quiserem. Vai gerar uma tabelinha bonitinha, onde vai estar assim, olha, produto 2 pontos, preço, produto 2 pontos, o preço vai ser o formato R dólar, o preço R dólar, o número R dólar, o número, certo? E esse loop de dentro, ele vai rodar quantas vezes? Como eu tenho 3 chaves externas, para cada chave externa eu tenho 2 produtos, o meu loop de dentro, para a primeira chave externa, eu vou rodar o meu loop de dentro 2 vezes. Aí terminou a chave interna, eu passo para outra chave externa, vou para a segunda chave externa, vou rodar mais 2 vezes o loop interno, certo? Terminou o meu loop interno, porque eu não tenho mais chaves internas. Eu volto para a minha terceira chave do meu loop externo e vou pegar mais 2 elementos, né? Os 2 elementos que faltam da minha terceira chave, que é móvel. Terminaram essas chaves, eu volto para o meu loop externo, acabaram todas as chaves externas, que eu só tinha 3, o meu loop termina e eu faço um echo de barra table para terminar a minha tabela, para quando eu carregar o meu programa no browser, né, no navegador, o meu browser conseguir enxergar aquilo como uma tabelinha HTML bonitinha, para escrever, né, uma tabelinha com a borda, onde vai estar na primeira coluna vai estar o produto e na segunda coluna o preço. Bom, então uma última coisinha que eu queria falar sobre arrays é que você pode obter o número de elementos de um array usando essa função, o sizeOf, nome do array. Tá? Isso aí é muito útil quando você não sabe o tamanho do array. Né? Você está entrando com os dados, sei lá, você tem os dados que foram obtidos de algum outro lugar, você não tem como contar esses dados que você tem, e você inicializa aquele array e aquele array é criado e você não sabe o nome dele. Desculpa, não sabe o tamanho dele. Então, é importante, quando isso acontece, que você tenha alguma forma de descobrir o tamanho do array. Então, para você fazer isso, você usa aquele sizeOf do array name. Então, você tem um loop, por exemplo, enquanto aquele índice não for igual ao tamanho do array, você fica tratando aqueles elementos. Ou então, num for each, né? Desculpa, no for each, não, no for, você pode tratar isso com sizeOf, nome do array. Então, isso encerra essa parte de arrays e essa parte toda também de comandos. Na próxima aula, eu vou falar sobre funções definidas pelo usuário. Vou falar também sobre conversão de tipos, que eu não falei quase nada aqui, de como é que é feita a conversão de tipos em PHP. E depois o professor Paulo Esperança vai continuar com a parte, eu considero, quando eu terminar isso aqui, vai estar a parte de PHP básica, né? Terminada. E eu volto com vocês novamente depois que o professor Paulo Esperança falar sobre SQL, porque a outra parte do curso de PHP, um outro módulo, tem a ver com utilização de PHP para manipulação de bancos de dados. E para isso vocês precisam ter algumas noções de SQL, de MySQL, que é o banco de dados que a gente vai usar. E para eu explicar as funções para vocês têm que ter primeiro uma noção de como é que se manipula o banco de dados, como é que se constrói, etc, etc, etc. Então eu vou voltar com vocês depois, quando eu terminar de falar, quer dizer, eu vou dar mais uma aula que é funções, conversão de tipos, etc. Depois entra o professor Paulo Esperança e depois eu volto com vocês com a parte de manipulação de bancos de dados com PHP. Tá?